Bom dia, eu sou Paulo, tenho 23 anos e bem-vindos a um novo projeto, a uma nova rúbrica que eu decidi criar. Em termos de nome, eu não sei realmente o que é que eu vou escolher, tenho até sábado, hoje é quinta-feira, dia 23, acho, 23. Não sei muito bem qual nome escolher, se é intelecto ou a base de tudo, mas penso que pá, até sábado tenho que escolher, não é? E acho que os dois fazem sentido. Epá, isto vai ser muito simples compreender este tipo de vídeos na rúbrica. Ahm, Basicamente o que eu vou estar aqui a fazer é eu vou estar aqui após eu ter lido um determinado livro. Não totalmente, se calhar vou lendo e vou fazendo os vídeos. Enquanto eu estou a ler, quando acaba um capítulo, analiso o capítulo e depois venho para aqui e penso um bocado e analiso e opino sobre a situação. Eu acho que é importante nos dias de hoje nós evoluirmos a nossa análise crítica, o nosso pensamento crítico, e acho que isto vai-me ajudar não só a promover isso, mas também a melhorar o meu pensamento crítico. Isso é uma das razões. Outra razão é eu não quero chatear muitos meus amigos com este tipo de temas e penso que para o YouTube, quem quiser ver, vê, quem não quiser, não vê. Se aparecer no vosso feed, fixe. E se vocês curtirem e vocês quiserem mais, que quiserem ver mais, fixe também. Mas aqui o conteúdo vai ser para o pessoal que quer mesmo e que promove um bocado isso, ok? E antes de cada capítulo, antes de cada eu começar a analisar o capítulo e começar a falar sobre isso, eu preciso frisar uma coisa, que é eu não estou aqui para dizer que eu estou certo nem errado. Eu estou aqui apenas para opinar sobre um tema em específico, ok? Opinar sobre um tema em específico. E não de todo quero ditar como é que as outras pessoas têm que viver, apesar de que nós, quando votamos numa lei ou quando votamos num partido e esse partido uh, aprova ou não aprova essas leis, estamos a ditar as pessoas como devem viver. E isso acaba por também surgir um bocado do pensamento base das pessoas. Mas de toda a minha primeira, o meu primeiro objetivo com isto é dizer que eu estou certo e vocês estão errados. Ou o pessoal que não concordar com a minha opinião, ok? Portanto, se vocês concordarem com a minha opinião, fiz. Se não concordarem, fiz também. Isto acaba por ser para desenvolver o vosso pensamento crítico e o meu. E também expor um bocado as minhas ideias sobre vários temas. E vamos começar sobre o tema da religião e mais precisamente com o livro Mere Christianity de C.S. Lewis, que para quem não sabe é o mesmo autor que escreveu as Crónicas de Nárnia. E porquê é que eu vou começar com religião? Porque é a base de pensamento da pessoa. Se tu és crente em Deus, vais ter uma opinião em vários temas diferentes da pessoa que não é crente em Deus. E a crença em Deus é a base para tudo. Se crês ou não crês. Só para o teu pensamento, para o teu comportamento de vida, apesar que sim, poderá haver ateus que são pessoas morais, ok, tranquilo, pode haver, mas eu penso que a base, lá está o nome, a base de tudo, para o nome do título da rúbrica, a base de tudo é a religião. E não se vamos enganar, as pessoas que são ateus, as pessoas que não acreditam em Deus também são religiosas. Porquê? Porque toda a gente levanta-se por alguém ou por algo. E tu precisas de religião nesse sentido. Isso é uma religião, porque tu depositas uma determinada fé em algo que te faz levantar todos os dias. Portanto, não vamos enganar. Se alguém disser que eu não sou religioso, não. Toda a gente é religiosa. Toda a gente. Agora, eu acho que o que nos falta fazer é nós colocarmos a nossa fé à prova. E não digo prova científica, digo nós colocarmos a nossa fé e tentar ver se essa fé tem evidências por trás, se tem lógica por trás. Porque eu não quero. Porque eu não acredito em Deus só porque sim. Eu acredito em Deus
por causa dos seus efeitos, e cada efeito tem que ter uma causa. E é um bocado por aí. Eu também não vou muito mais por aí ainda, claro, vamos falar certamente sobre isto. Vai haver uma playlist aí, isto agora ainda na introdução, vai haver uma playlist aí onde eu não vou pôr por ordem eu não vou pôr por ordem os vídeos, vai estar na playlist por ordem sim, se vocês quiserem ver, este livro tem 33 capítulos, este primeiro episódio vai ser do primeiro livro, sim, porque são 5 livros não. Primeiro livro, primeiro capítulo, próximo vídeo vai ser capítulo 2 e por aí adiante. E pronto, são 33 capítulos. E antes de nós começarmos a analisar um bocadinho o capítulo, eu vou ter que ler aqui uma passagem bíblica. E para quem não sabe, é que vai saber agora, eu, a partir do dia dos meus anos, dia 30 de dezembro de 2024, comecei a fazer o meu jornal devocional, onde eu leio um capítulo por dia. Se o capítulo for demasiado pequeno, eu leio outro. Onde eu leio um capítulo por dia e basicamente retiro excertos e tento, uh, tento, não é atrair, pronto, tento conhecer ou tento retirar a maior parte, o maior sumo possível sobre cada versículo e cada capítulo. E hoje estava a ler o capítulo 7 de Mateus. E pá, capítulo incrível. Estes últimos 3 capítulos, o 5, 6, 7, é o Sermão da Montanha de Jesus Cristo, para quem não sabe. E este último capítulo que eu li, o capítulo 7 e o último capítulo do Sermão da Montanha, só saber mais, mas acho que não, acho que é a última parte. Epá, é um capítulo incrível. E eu vou-vos ler Mateus 7,13, que é: Entrai pela porta, Jesus Cristo, vira-se e diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa o caminho que conduz à perdidão. Se nós analisarmos um bocadinho na nossa vida isto, o caminho é estreito. E não é no sentido de ter uma mente estreita. Não. Porque, aliás, para tu acreditares em Deus, desculpem, tu tens que ter uma mente aberta. Porque, aliás, para tu acreditares em Deus, tu tens que ter uma mente aberta, não uma mente fechada. Isto porquê? Porque há certas passagens, há certas histórias na Bíblia que são difíceis de acreditar. Eu tenho dúvidas e tenho mistério. E, e é suposto haver este tipo de ambiguidade. Acho que não é suposto nós sabermos tudo sobre tudo. Mas o caminho é estreito no sentido em que tu sabes exatamente o que fazer. O caminho não é espaçoso, ou seja, o caminho não te diz que podes ir para ali, que podes ir para lá, podes desviar-te do caminho, não. Porque às vezes esse desvio leva-te à perdidão. Pelo menos é assim que eu interpreto. E para além disto fazer sentido na vida como um todo, faz sentido em diversos temas. E vocês, o que poderão estar a passar na vossa vida agora, vocês se calhar conseguem sincronizar este versículo com algo na vossa vida. Vocês sabem o que é que vocês têm que fazer, seja para resolver um problema, seja para o que for, e o caminho é aquilo. E vocês sabem. Só que às vezes, como vocês sabem que aquilo é o caminho e é difícil percorrer esse caminho, às vezes, se tu entras não na porta estreita, mas na porta larga, tu desvias-te e acabas perdido. Bom, agora falando sobre a Christianity, pá, a primeira publicação em 1952 foi na altura da Segunda Guerra Mundial. Um, ou seja, os conteúdos deste livro foram primeiramente ditos por Lewis na rádio e posteriormente ele escreveu. E vocês têm este livro a 8€ na Amazon, portanto, 8€ vocês têm Mad Christianity na Amazon espanhola. E digamos que este é o, pronto, 8€ a versão em inglês, ok? Eu acho que vocês têm alguns da versão portuguesa, mas eu não tenho a certeza disto, ok? Mas acho que já vi alguns. Penso que é um site português também, uma loja portuguesa, mas vocês têm que investigar. E vamos começar pelo primeiro livro, que é Certo e Errado como pista para o significado do universo. Eu até diria um bocadinho mais. Eu não daria pista, diria evidência.
Eu ia mais e diria evidência. Eu acho que em termos de peso, a pista e a evidência têm o mesmo peso para o Lewis, mas eu vou frisar já isto e para distinguirmos já. Evidência e prova, ok? A prova científica, eu não te vou conseguir provar Deus, nunca. Acho que nunca te vou conseguir provar Deus. Pelo menos é impossível por enquanto. Mas só porque eu não consigo provar Deus a 100%, não quer dizer que Deus não exista. Porquê? Prova-me que prova-me cientificamente que Napoleão batalhou na Batalha de Waterloo. Prova-me. Não me consegues. Mas consegues dar evidências históricas. E essas evidências históricas reduzem a quantidade de fé que eu preciso de colocar para acreditar nessa história. É por isso que costuma-se dizer que um ateu precisa de mais fé para acreditar que não existe um Deus. Porque a evidência histórica, a evidência lógica de vários argumentos, como o argumento cosmológico, por exemplo, ou o argumento teológico, ou o argumento da moralidade, que vamos entrar hoje por aí, esses argumentos diminuem muito a quantidade de fé que já não é uma, um passo, um leap of faith, mas é sim um passo pequeno. Mas é um passo, porque a evidência acaba. E tu não consegues chegar. Porque nós somos seres muito limitados. E nós não conseguimos. Há certas coisas que nós não sabemos. Mas temos que chegar a uma conclusão. Porque nós estamos aqui quê? 60 anos, 70 anos. Em 70 anos poderá acontecer, mas em 70 anos tens que chegar a uma conclusão. Porque após esta vida aqui na Terra, já é tarde demais. Falando agora um bocadinho sobre o capítulo, e começando o mesmo capítulo, Lei da Natureza Humana, eu vou começar por dizer aqui um bocadito. Eu vou começar por ler. Como é que vai funcionar? Eu vou ler um excerto, ok? Um excerto que o Luís escreveu. E vou analisar e vou falar sobre esse excerto. E vamos começar com página 3, é a mesma primeira coisa que ele escreve. Linha 1. Toda a gente já ouviu pessoas a discutir. Por vezes é engraçado e outras vezes é meramente desagradável. Mas seja qual for o sentimento, creio que podemos aprender algo muito importante ao ouvir o tipo de coisas que dizem. E depois ele diz mais para a frente: o que me interessa em todas estas observações é que a pessoa que as faz não está apenas a dizer que o comportamento de outra pessoa não lhe agrada. Ele está a apelar a um tipo de padrão de comportamento, barra moralidade, que ele espera que o outro homem conheça. Página 3, linha 1. E antes de comentar um bocadinho sobre o que ele diz aqui, eu queria tentar, talvez chegar, hum, talvez tentar chegar à conclusão ou à razão pelo qual o Lewis começa com o argumento de moralidade, porque isto acaba por ser o início do argumento da moralidade. Para quem não sabe, passam a saber, nós temos vários tipos de argumentos e eu acho que os três argumentos mais fortes para a existência de Deus são estes. O argumento cosmológico tem a ver com os cosmos, tem ciência por trás, por causa da teoria do Big Bang, e mais tarde desenvolveremos isso. Temos o argumento teológico, que tem a ver com o fine-tuning do universo, ok? O universo está precisamente, está perfeito. A expansão, a força da expansão, desculpa, a expansão do universo está como tem que estar, para nós estarmos aqui. O peso da gravidade está como tem que estar, para nós estarmos aqui. Portanto, estas características, digamos que é muito, muito do que é o argumento teológico para a essência de Deus. A perfeição do universo faz com que a única possibilidade, ou uma possibilidade, a possibilidade mais lógica, é que a única pessoa, ou o único ser que pode ter feito isto é um ser superior a nós, ou seja, Deus. E depois temos o argumento da moralidade, que é o argumento que ele está aqui a apelar. E porquê é que ele começa com a evidência da moralidade? Ou o argumento da moralidade, como vocês quiserem chamar. Porque nós convivemos com pessoas todos os dias. E este é o argumento onde o pessoal consegue se identificar melhor. Porquê? Vamos imaginar. Não vamos imaginar, porque eu acho que isto. Assim, eu nunca pesquisei os dados disto, mas acho que é. Eu acho que é evidente
que a maior parte da população de um determinado país trabalha ou sai à rua. E estas ações levam a nós convivermos com pessoas todos os dias. E esta convivência implica que nós tenhamos o conhecimento, ou sabemos intrinsecamente, como é que nós devemos comportar com as outras pessoas. Aí está, a lei da natureza humana. O que é diferente da lei da natureza, e já vamos aí. Portanto, eu acho que ele começa por aqui, porque é o argumento mais fácil e que as pessoas conseguem, uh, se conseguem, se conseguem perceber melhor, porque estas pessoas, ou a maioria das pessoas, claro que vai haver a exceção, mas a regra é que pá, trabalha, sai, idosos vão sair, por exemplo, o pessoal que não trabalha, os idosos vão sair, vão ao parque, não sei o quê, convivem com pessoas e essa convivência necessita de um padrão da moralidade. E só porque a outra pessoa rejeita esse padrão não quer dizer que ela não exista. Porque toda a gente tem o livre-arbítrio para rejeitá-la. Porque uma pessoa que consiga fazer o bem, que tenha o poder para fazer o bem, também tem o poder para fazer o mal. Eu acho que isto não rejeita que não exista um padrão. E ambas as pessoas precisam conhecer este padrão. Porque, porque nós, ao discutirmos sobre algo, e por acaso é o meu primeiro, é o próximo tópico, eu vou dizer o próximo tópico que é basicamente a mesma coisa que eu ia dizer agora, que é ele, ou seja, a tradução, ele começa por dizer quarreling, ok? E a tradução direta é discutir. Quando eu digo quarreling, eu discutir é aquelas frases que nós dizemos aos nossos pais, ou nossos pais dizem a nós, aos nossos irmãos, aos nossos amigos: tu não devias ter mentido a mim, tu não devias ter julgado, tu não devias ter feito isso. Mas porquê que tu não devias ter feito isso? Estás a apelar a um padrão da moralidade, certo? Estás a apelar a algum tipo de padrão da moralidade, a algum tipo de comportamento, de certo e errado, da lei da natureza. Estás a apelar a alguma lei que exista. E, uh, e ele diz que quarreling, para ele, significa tentar mostrar à outra pessoa que está errada. E não teria nenhum senso em discutir se ambas as pessoas não tivessem um acordo do que era objetivamente certo e objetivamente errado. Eu aqui adicionei um objetivamente, ele não diz objetivamente, mas é o que ele está a tentar dizer. E dou o exemplo do futebol. Nós só vemos futebol, ou basquete, ou golfe, ou o que seja, o desporto que vocês gostam de ver. Nós só vemos um determinado desporto porque também tem regras. Tem que ter um árbitro. Imagina um futebol sem cartões, sem amarelo, sem um vermelho. Imagina sem isso, sem essas regras, sem fora de jogo. Não faz sentido, certo? Tem que haver um padrão. Tem que haver uma realidade onde existe o padrão da moralidade. Porque senão, porque é que nós teríamos de estar a discutir? Se nós sabemos, porque é que, não, ou seja, o Benfica há uns dias, não sei se foi, acho que foi ontem ou anteontem, perdeu contra o Barcelona. E vi muitos benfiquistas a dizer, não sei o que, está errado, mas porque é que está errado? Está a apelar a um padrão de regras. Da mesma forma que os benfiquistas estão a apelar a um padrão de regras, a maior parte das pessoas, ou as pessoas quando dizem, não devias ter feito isto, está a apelar a um padrão da moralidade, a um padrão do comportamento. Ok? E agora tenho que falar sobre objetividade e subjetividade. Este padrão tem que ser objetivo, não pode ser subjetivo. Porquê? Eu considero algo objetivo quando é verdade para toda a gente, em todo o lado, em toda a linha do tempo. Ou seja, foi certo ou errado. Foi certo há 1000 anos, há 4000 anos, há 2000 anos, há 100 anos, há 50 anos, há 20 anos, há 5 anos, há 5 minutos, daqui a 100 anos, em toda a linha do tempo. E algo subjetivo é algo que pode ser verdade para mim, mas não para ti. Existe subjetividade. Arte, música, gosto na Coca-Cola no Ice Tea. Eu gosto mais de Ice Tea do que Coca-Cola. Eu acho que Ice Tea é melhor do que Coca-Cola, por exemplo. Mas isso é algo subjetivo. Existe subjetividade aí. Mas, enquanto que estes temas que eu acabei de dizer são meramente a nossa opinião, meus queridos amigos, no comportamento, na justiça, o facto de eu não poder ferir uma pessoa inocente, aí não pode ser a nossa opinião. Porque senão é verdade agora, mas amanhã pode não ser.
ou foi verdade há 50 anos, mas já não é verdade agora. Guerra Civil dos Estados Unidos, quando a lei da escravatura, antes da lei da escravatura ser abolida, era verdade, era certo e eu escravizar pessoas? Depois da lei ser abolida, já não passou a ser certo? Percebem isso? Portanto, uh, isto é muito claro. Eu não consigo apelar ao relativismo. Não consigo apelar ao relativismo e ainda digo mais. No mundo materialista, que é o mundo onde muitos ateus se situam e apelam, ao mundo onde nós viemos dos átomos e da energia, como é que tu consegues confiar aí na tua como é que tu consegues confiar na tua racionalidade? Se tu vens dos átomos, como é que tu consegues se tu não tiveste um ser que te criou, que criou a tua mente, como é que tu consegues confiar? E como é que tu consegues usar esse pensamento para descrever em Deus? E sim, isto é uma das coisas que ele diz mais para a frente. E depois vamos analisar mais isso. Mas para além disso, se nós viemos dos átomos, se nós viemos da evolução, somente evolução, que eu acredito em evolução como processo, mas não como um início. Se nós viemos nisso, é tudo subjetivo. Mas isto é ilógico. Dizer que tudo é subjetivo é uma objetividade. Porque tu estás a dizer que é objetivo tudo ser subjetivo. E isso, meus queridos amigos, é ilógico. Não faz sentido nenhum. Portanto, se estas coisas são objetivas, estas coisas da moralidade, tem que haver um Deus por trás. É a única forma. Porque tem que ser um ser superior a criar as regras. É a mesma coisa que eu criar um jogo de telemóvel, um jogo de Playstation, ou o que seja, e o jogo e a criação é que cria as regras. Não. O criador cria as regras. O criador do jogo é que cria as regras, é que cria o padrão das regras. Da mesma forma, a vida, nós temos regras, e essas regras são, algumas dessas regras, ou talvez a maioria, todas as regras de comportamento, por exemplo, essas regras são objetivas. E essas regras só podem ser objetivas se um Deus existir. E eu estou a apelar à existência de um Deus, não estou a apelar a qual Deus ainda. Claro que vou apelar a um Deus, vocês já sabem qual é, mas eu acho que nós temos que resolver primeiro se um Deus, se um Deus existe. E depois tenho que explicar aqui a diferença entre a lei da natureza e a lei da natureza humana, que é um bocado óbvio, também na minha opinião. O que não era antigamente. Uh, muitas pessoas automaticamente disseram que a lei da natureza humana era uma lei da natureza, porque nós sabíamos esta lei da natureza humana porque sabíamos instintivamente. O que é verdade, nós, e na Bíblia diz-nos que nós sabemos o básico, a base do certo e errado, porque está escrito no nosso coração por Deus, porque quando Deus criou-nos a nós, criou-nos muito à base da imagem dele, por isso é que nós sabemos instintivamente o que é certo e errado, mas eu não estou aqui a apelar a como sabemos, eu estou aqui a apelar a como justificamos isso. E a única forma de justificarmos é a existência de um Deus. E sobre a lei da natureza e a lei da natureza humana, existe uma diferença clara. Enquanto a lei da natureza nós não conseguimos rejeitá-la, como a lei da gravidade, a lei da natureza humana conseguimos. Porque nós temos o tal free will, o tal livre-arbítrio. E E dou-vos um exemplo. A lei da natureza, por exemplo, a lei da gravidade, nós não conseguimos desobedecer a lei da gravidade. Nós estamos todos os dias, 24 sobre 7, em todos os minutos, todos os segundos, a ser puxados para o centro da Terra. E isso é a lei da gravidade a funcionar. Agora, a lei da natureza humana, o facto de eu ter uma má ação ou uma ação errada com uma pessoa, eu estou a desobedecer à essência do que é essa natureza. Do que é essa lei da natureza humana. E eu conseguir desobedecê-la é uma evidência lógica para dizer que existe claramente a diferença entre a lei da natureza e a lei da natureza humana. Que uma eu consigo desobedecer, se eu quiser, que eu tenho esse poder, e outra não. Passamos então para o próximo. Ah, não, próximo nada. Ainda tenho algumas cenas para fazer aqui. E
Ou seja, esta lei da natureza humana, nós não precisamos ser ensinados, porque nós, lá está, a Bíblia explica isso, que nós, no nosso coração está escrito isso. Nós já sabemos o que é certo e errado. E claro, sim, vai haver pessoas que não vão saber. Há pessoas que não sabem. Acontece. Mas só porque há umas pessoas que não sabem, não quer dizer que o padrão não exista. Porque a exceção não faz a regra, duas coisas podem ser verdades ao mesmo tempo. Só porque existem pessoas que infelizmente nascem e não conseguem ouvir, não significa que o padrão normal, ou seja, a normalidade, o padrão, é as pessoas nascerem e conseguirem ouvir. Duas coisas podem ser verdades ao mesmo tempo. Portanto, quando o Luís está aqui a dizer e a apelar esta diferença entre os dois, ele apela a uma raça, a raça humana como um todo e não como exceção. E agora vamos para o próximo enxerto, próximo verso, próximas linhas. Mas considerando a raça como um todo, eles pensaram que a ideia humana de comportamento decente era óbvia para todos. E eu acredito que eles estavam certos. Se não tivessem, então todas as coisas que dissemos sobre a guerra eram um disparate. Página 5, linha 14. Porque é que eu iria estar a dizer que na guerra, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, as pessoas, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, os nazis estavam errados? Como é que eu, qual era o senso de eu estar a discutir se os nazis estavam errados se eu não tivesse um padrão de moralidade? Se não tivesse um padrão, eu não podia chegar aqui, olha, nós temos um padrão de comportamento e moralidade, claramente os nazis estão a fugir a essa essência da moralidade, portanto eles estão errados. Eu não conseguia dizer isto se não houvesse um senso, se não houvesse algo, se não houvesse esse padrão da moralidade, eu não estaria aqui, não teria nenhum senso para discutir estes temas. Nenhum. E não se trata, nós tendo este padrão da moralidade, não se trata meramente de algo que nos incomoda, mas algo que nós devemos fazer. Nós temos o dever de fazer. Porque nós sabemos que este padrão existe e tudo que se desvia desse padrão tem que ser automaticamente uh, debatido, no mínimo. Mas isto pode levar à seguinte objeção. E é esta objeção que ele diz. Sei que algumas pessoas, página 5, linha 24, sei que algumas pessoas dizem que a ideia da lei da natureza ou do comportamento decente, conhecido por todos os homens, não tem fundamento. Porque diferentes civilizações e diferentes épocas tiveram moralidades muito diferentes. Mas isso não é verdade. Mas isso não é verdade. Página 5, linha 24. E houve diferenças entre civilizações? Houve. Sim. Diferentes civilizações dizem se os homens têm que ter mais que uma mulher ou só uma mulher. Mas nenhuma civilização irá te dizer que é, existe uma admiração para as pessoas que fogem na batalha. Para as pessoas que estão a batalhar e fogem e não protegem o seu país. Nenhuma sociedade, nenhuma civilização vai te dizer isso. Portanto, existem diferenças, mas não existe diferenças totais. E por não existir diferenças totais, acaba por ser mais um argumento favorável para a existência de um padrão do argumento. Era a mesma coisa que nós disséssemos se um país 2 mais 2, se num país 2 mais 2 era 5. Ou que o egoísmo, o tal de fugir da batalha, fosse admirado. Já houve diferenças entre se nós teríamos que ser egoístas para a nossa família, ou seja, nós concentrarmos só na nossa família e não nas outras pessoas, mas o egoísmo só para nós, um egoísmo onde nós somos o centro de tudo, nunca foi admirado. E se não existe este padrão, porque é que algo é injusto ou algo é justo? E acho que queria terminar, acho não, vou terminar este episódio por aqui a dizer isto e acabar com esta linha que ele diz, página 7, linha 10. Nenhum de nós está realmente a cumprir a lei da natureza. Nós falhamos. Eu falho. E eu só espero que eu, neste vídeo, não esteja a dizer que eu cumpro a lei da natureza.
a 100%. Não cumpro. Eu às vezes fujo da essência da lei da natureza. Mas só porque eu fujo na essência, não quer dizer que ela não exista. Nós fazemos promessas que não cumprimos, nós mentimos às pessoas que nós gostamos e às pessoas que não temos assim uma grande proximidade, nós chateamos com as outras pessoas e nós pecamos todos os dias. E eu não estou a apelar, nem estou a dizer que eu cumpro, e só espero estar a dizer, eu só espero não estar a tentar transmitir isso, porque não, eu sou um pecador, eu peco, eu erro muitas vezes, e é por isso que eu preciso de um Salvador. E acho que é um bocadinho por aí, é um bocadinho por aí a essência de Deus e mais precisamente à Bíblia e Jesus Cristo, porque se eu não pecasse, se eu, se eu cumprisse a lei da moralidade sempre, eu não precisava de um Salvador. Eu não precisava, eu não precisava do sacrifício de Jesus Cristo. Eu preciso do Salvador. E eu, quando chegar lá em cima, eu não quero justiça. Eu quero graça. Porque se eu quiser justiça, estou lixado. Estou acabado. Portanto, eu não cumpro. Ninguém cumpre. Mas temos que tentar cumprir ao máximo. E, primeiramente, temos que tentar perceber o que é verdade ou não. Porque eu quero viver na verdade. E a verdade livra-te de tudo. Eu quero viver na verdade, não na mentira. Pessoal, um grande abraço, fiquem bem. Espero que vocês tenham curtido. Próximo vídeo daqui a uma semana, às 10 da manhã, já sabem. Eu não sei se tinha dito. Ok, os vídeos vão sair todos às 10 da manhã de sábado, ok? Ahm, se eu não conseguir lançar, pode acontecer, porque pá, eu vou acabar agora o semestre da faculdade, vou depois começar outro em fevereiro. E se tiver no mês, numa semana difícil, eu digo-vos alguma coisa no YouTube, ok? Fiquem bem, likezinho, comentem o que vocês acharam, que é importantíssimo. E pá, uma boa semana a todos.